Lisboa foi eleita Capital Verde Europeia em 2020. O prémio, atribuído pela Comissão Europeia, destina-se a uma cidade com mais de 100 mil habitantes que tenha adotado políticas que melhorem os padrões ambientais. As candidaturas são avaliadas em função de 12 critérios, como a eficiência energética, a qualidade do ar e a gestão da água. O prémio contempla um incentivo financeiro de 350 mil euros e o título de Capital Verde Europeia. Lisboa venceu pela evolução que demonstrou nos últimos anos. O júri realçou aspectos como a percentagem de pessoas que vivem a 300 metros de transportes públicos 93,3%, e a percentagem de pessoas que vivem a 300 metros de áreas verdes urbanas. 76%. A capital portuguesa já desenvolve várias atividades com o foco na sustentabilidade, desde conferências, exposições e festivais, e vai continuar a fazê-lo até ao fim do ano. Mas que impacto é que ser Capital Verde Europeia tem realmente numa cidade? 3 histórias sobre 3 grandes saltos. Esta é uma questão que traz vários problemas para cima da mesa. Não é bem o que parece. Vamos voltar atrás. Repórter 360. Viva! Este é o Repórter 360, feito em parceria pela ESC-FM e pelo público. O meu nome é Gustavo Carvalho. Eu sou o Tomás Lampreia e para entender exatamente o que é isto de ser Capital Verde Europeia, abrimos o Mapa Mundo e damos voz a quem vive na capital antecessora de Lisboa, Oslo. É onde está a Guiomar. Portanto, o meu nome é Guiomar Oliveira, tenho 34 anos, sou arquiteta e vivo em Oslo há cerca de 8 anos. Eu percebi quando vim para cá viver já há bastantes anos foi que esse constrangimento, por exemplo, de ter carro próprio das pessoas que são da nossa idade e que vivem em Oslo, quer dizer, que não era uma coisa socialmente muito bem vista e que era quase que uma coisa meio disparatada as pessoas que viviam na cidade e que ainda assim decidiam adquirir viatura própria. Então como é que vais para o teu trabalho? Que eu mudei do centro de Oslo para uma região que é um bocadinho mais afastada. Portanto, vou de barco. Vão ser, em breve, elétricos, que também é uma coisa relativamente nova, mas que está a ser implementada em muitas das cidades da Noruega. Entre tudo o que aconteceu em Oslo durante o último ano, a Guiomar destaca a sensibilização. Mas que, de certa forma, não teve um impacto muito grande. Porque já existia uma consciência para as questões do ambiente e para as questões da sustentabilidade que acho que está muito intrínseca na cultura deles há já bastantes anos. E essa consciencialização é incutida nos noruegueses desde crianças? Sim, eu falo um bocadinho de experiência própria. Eu percebo que a forma como as pessoas são educadas desde crianças aqui, que tem muito a ver com esse estímulo dessa relação com a natureza. A vida ao ar livre é algo que acaba por ser extremamente explorado. Para o presidente da Associação Zero, o professor Francisco Ferreira, a sensibilização é importante, sim, mas está longe de ser suficiente. É preciso legislação, é preciso refletir no preço os custos ambientais, é preciso ser-se muito mais incisivo do que apenas confiar na sensibilização, cujos resultados podem surgir de forma mais lenta e se calhar daqui apenas a algum tempo. Precisamos de ir mais depressa e isso deve combinar consciencialização das pessoas com outras medidas que nós consigamos implementar e ter, como digo, uma resposta rápida. A questão, por exemplo, da taxação dos sacos de plástico foi um bom exemplo. A legislação também de proibição do plástico, as decisões em relação a fecharmos as centrais a carvão de Sines e do Pego nos próximos anos. Portanto, este tipo de decisões são absolutamente cruciais. Não se vai lá apenas pela sensibilização. Sendo que a sensibilização parece que não nos vai salvar, será que esta vitória de Lisboa tem mais mediatismo do que impacto real na sustentabilidade? Bem, vamos ver, não é? É um prémio merecido por aquilo que tem feito nos últimos anos, aquilo que tem mudado e procurado mudar. É, acima de tudo, uma oportunidade mais relevante este ano, porque se podem iniciar e complementar e expandir uma série de investimentos que tornarão a cidade mais sustentável. Mas, acima de tudo, é também uma forma de exigirmos mais e mais ação. Dentro das candidatas à Capital Verde Europeia, Lisboa não foi a única cidade portuguesa a destacar-se. Guimarães é talvez aquele que vale a pena porque também era candidata. Mas há muitas outras cidades que estão a caminhar em termos de sustentabilidade. Estou-me a lembrar, por exemplo, a Torres Vedras, que tem tido alguns prémios.
Mas é sempre difícil identificar algumas e não identificar outras. O ideal é que realmente todas as cidades fizessem esse investimento e todas elas estão a fazer, mas umas mais do que outras, sem dúvida. Uma nota breve para Torres Vedras, que ganhou o prémio Greenleaf em 2015, uma espécie de capital verde europeia em ponto pequeno, pois é atribuído a cidades que tenham entre 20 mil e 100 mil habitantes. Só que é para Guimarães que vamos falar com a vereadora do Ambiente, Sofia Ferreira. A Sofia Ferreira, tenho 49 anos e sou vereadora da Câmara Municipal de Guimarães com competências na área do ambiente e da proteção civil. Guimarães mantém a intenção de voltar a apresentar uma candidatura à Capital Verde Europeia. Aliás, que nos levou também a apresentar recentemente uma candidatura, foi um trabalho que foi dinamizado e foi iniciado em 2014. Na época, o município solicitou um diagnóstico ambiental da cidade à Universidade do Minho e, fruto desse trabalho, resultou um diagnóstico ambiental que nos permitiu desenvolver vários instrumentos de gestão integrada e também estabelecer uma visão de longo prazo para o desenvolvimento sustentável do nosso território. A cidade de Berço ficou em 5º lugar dentro dos finalistas, mas em alguns parâmetros sobressaiu. Destacamos, como obtivemos a classificação de segunda melhor cidade de entre as 13 concorrentes, em áreas de indicador como as alterações climáticas, na área da adaptação, a natureza e a biodiversidade, a performance energética e a governança, tendo também, nesse contexto, obtido um 3º lugar no indicador ruído. Mas voltamos à capital, que, de acordo com o professor Francisco Ferreira, ainda há por aqui muitos problemas a resolver. Lisboa tem problemas de um turismo que começa a chegar próximo de alguma saturação, na nossa opinião. Temos um terminal de cruzeiros que é um problema do ponto de vista da poluição do ar nas zonas próximas. Temos um aeroporto que está no centro da cidade, é a única capital europeia que tem um aeroporto tão central, mas por isso mesmo também tão prejudicial. Temos milhares e milhares de carros a entrar todos os dias. Nós precisamos realmente de medidas fortes ao longo deste ano para fazermos merecer o título que foi atribuído a Lisboa. Para responder a estes problemas, Lisboa já está a preparar algumas medidas, como nos conta o vereador do Ambiente, José Sá Fernandes. O meu nome é José Sá Fernandes, tenho 61 anos, sou vereador do Ambiente, Clima e Energia da cidade de Lisboa. E tenho este pluro há 12 anos. Bom, em relação ao transporte público, eu acho que a Câmara tem melhorado bastante. Com a municipalização de Carris, já há mais autocarros, a coisa do passo também evoluiu bastante, o tipo de autocarros também vai melhorar porque vão ser muitos elétricos, a frequência dos autocarros começou a ser melhor e, portanto, aí já se nota e vai haver uma maior evolução. Acho que Lisboa tem uma boa estratégia e um bom caminho. Há, de facto, 2 problemas. Um é o aeroporto no meio da cidade. E, portanto, nós temos que ser aqui muito fortes para que a intensidade do tráfego, nomeadamente no noturno, diminua, por causa do ruído e da poluição. E o dos cruzeiros, que neste momento estamos a tentar, junto do Porto de Lisboa, como é uma responsabilidade do Porto de Lisboa, que haja um plano a curto, médio e longo prazo para que o Porto seja um porto absolutamente ambientalmente bem visto. José Sá Fernandes acrescenta ainda que os 350 mil euros relativos ao prémio servem apenas para despesas de representação que existem pelo facto de Lisboa ser capital verde europeia. O verdadeiro prémio é o reconhecimento do trabalho desenvolvido. No entanto, acredita que a Comissão Europeia cumpre a função que tem ao ajudar as cidades a serem mais sustentáveis através de fundos e candidaturas. O prémio permite também que Lisboa faça parte de uma rede de cidades capitais verdes europeias que se encontram 2 vezes por ano, discutindo ideias, trajetos e ajudando-se mutuamente. Apesar de os 350 mil euros serem simbólicos, existem medidas que são independentes de qualquer montante. Lisboa mais sustentável exige realmente investimentos muito maiores e alguns que não são da responsabilidade da capital, mas não deixam de ser um contributo e não deixam de ser importantes. E em muitos casos nós temos medidas em que o importante é a vontade política e essa não custa dinheiro, é renovável e é crucial para se resolver problemas como
o ruído associado ao transporte rodoviário, mas muito associado, por exemplo, à presença do aeroporto, para resolver problemas como a qualidade do ar, em que eu posso limitar muito mais os veículos que estão no centro de Lisboa. Essas são medidas em que a vontade política e a decisão valem muito mais do que alguns milhares de euros que possam ser atribuídos a Lisboa. Ok, professor, muito obrigado. Não tenho mais perguntas. Sim, senhora. Então já posso voltar a ligar o carro e Exatamente. poluir mais um bocadinho. Esta reportagem teve edição de Gustavo Carvalho e Tomás Lampreia, coordenação de Magda Cruz, sonoplastia de Luís Batista, a trilha inicial é de Blue Dot Sessions e o design de Diana Almeida. RCFM